Olá, eu sou Lisandra Colossi Oliveira, advogada designer de soluções, mediadora extrajudicial, e hoje eu queria conversar com você sobre o divórcio colaborativo. É uma realidade, estamos aí vivendo esse período de pandemia, a pandemia está colocando em xeque as relações e eu tenho recebido por mensagem de WhatsApp, por e-mail, questionamentos sobre como resolver, como dar um fim ao relacionamento de uma forma pacífica, consensual. Primeiro vamos analisar o oposto. Como é que se dá um divórcio de uma forma não pacífica, não consensual? Por meio dos tribunais, né? Por meio do judiciário. A parte que procura o advogado e o advogado vai propor uma ação colocando os pontos controvertidos, os pontos em que há efetivamente conflito. Normalmente se referem à partilha de bens, ou então à situação do convívio com as crianças, do convívio com os filhos, né? E aí vem o desenrolar todo o processual que vocês já devem ter ouvido falar. É petição inicial para cá, normalmente com agressões, sem necessidade, porque a emenda constitucional 66, a emenda à Constituição, tornou o divórcio um direito potestativo. Então, divorciar-se hoje é apenas uma questão de vontade. Preciso que se diga. Mas a técnica processual, a técnica da advocacia, a praxis, melhor dizendo, muitas vezes vem com esse ranço, né, de colocar na petição aí um monte de coisas que, francamente, quem lê deve ficar indisposto. Mas enfim. Aí depois vem uma contestação do lado oposto, audiências, aquela coisa toda, aquela sensação, aquela aflição, processo acontecendo, os filhos expostos a essas brigas, que são brigas judiciais, que são brigas hoje em dia por WhatsApp, e-mail, telefonema, então aquele ambiente de, não vou nem dizer de caos, eu vou dizer de briga mesmo, né? de enfrentamento, de confronto. Né? Isso não é salutar para ninguém, não é, né? Não é bom para os filhos, inclusive, para dar uma introdução, o divórcio colaborativo surgiu com o seu criador, que foi Stuart Webb, lá nos Estados Unidos. Ele era um advogado cansado já do litígio, vendo que mesmo quando ele vencia os processos, ele não via propriamente felicidade, né? A vitória, ele não via a vitória. Ele vencia o processo, o seu cliente saía com todos os seus direitos, entre aspas, resguardados, mas as famílias ficavam como? Destroçadas. Porque é preciso que se reforce isso. Quando termina um relacionamento, o que termina é a relação conjugal, relação homem-mulher ou mulher-mulher, homem-homem, enfim, daqueles que estão juntos ali cuidando daquela prole, daquelas crianças, daqueles menores, né? Ou daqueles maiores, enfim. Mas o casal parental, esses pais, vão continuar sendo pais. Não é verdade? Pais só deixaremos de ser quando morrermos. Então, qual é a melhor via? Será que o judiciário é a melhor via? Para além dessa briga toda, tem a questão da terceirização da decisão. Não, porque é isso que se faz com o processo, né? Sejamos francos e objetivos aqui. Quando você entra com o processo judicial, você está pedindo ao juiz que decida a sua vida. E o que eu estou trazendo aqui, o divórcio colaborativo, é exatamente o contrário. Stuart Webb criou uma possibilidade de que as partes tenham protagonismo. Aqueles que não estão mais satisfeitos com seu relacionamento vão trabalhar esses conflitos no escritório. O divórcio colaborativo se presta a isso. Como é que ele funciona? É interessante. O cliente procura o advogado e o advogado vai fazer uma anamnese. É possível um divórcio colaborativo aqui? É possível nós sentarmos e ajustarmos? É possível verificar as condições e criar um ambiente? Primeiramente, o cliente precisa aceitar. O advogado vai dizer a ele, olha, nós vamos trabalhar aqui com confidencialidade, o que for dito aqui não vai ser levado aos tribunais.
Se não der certo a nossa tentativa consensual, eu não poderei ser o seu advogado, digamos assim, adversarial, que é proponente de demanda, né? Depois, além da confidencialidade, nós temos o termo de não litigância, que é exatamente isso. Na verdade, não haverá demanda proposta ao longo do processo colaborativo, quer dizer, se eu estou tratando aquele conflito no escritório, eu não posso, na calada da noite, entrar com uma liminar pedindo X, Y, Z coisas. Eu tenho que me comprometer, por meio desse termo de participação, a buscar uma solução consensual. Ah, doutora, mas isso é muito difícil porque a outra parte está brigando comigo. Sim, de repente, ninguém disse que vai ser fácil. Ninguém falou isso, mas eu acredito que para direito de família, para relações familiares, relações protraídas no tempo, que não, enfim, é o melhor caminho. Então essa pessoa procura o seu advogado, expõe sua situação, o advogado faz essa anamnese com ele, faz esse levantamento de possibilidades e pergunta, existe em relação ao seu cônjuge, em relação ao seu companheiro, já existe algum advogado? Sim ou não? Digamos, existe. Ótimo. Essa pessoa trabalha com perfil colaborativo? Sim ou não? Aí vem a grande questão. Digamos que sim, para eu poder expor para vocês um pouquinho como seria o colaborativo, tá? Sim, ele trabalha em perfil colaborativo. Ótimo. Nós temos ali marido e mulher, temos ali os cônjuges, os companheiros, procurando dar fim a uma relação. Não concordes em todos os pontos. Há dissonância sim, há dificuldade. Exemplo, para ficar mais claro. Não concordam com a partilha, um pensa que deveria ficar com X, o outro pensa que deveria ficar com Y, né? O convívio com as crianças também não está bem estabelecido. A mãe, por exemplo, pensa que deveria ficar mais tempo por um critério de organização de rotina, o pai discorda porque quer ver os filhos mais vezes. Então, esses meandros vão ser trabalhados no escritório. Como? Por meio de uma equipe multidisciplinar. Que faz todo sentido, porque o advogado ele é treinado para quê? Ele estuda o quê? Normas. Né? Inclusive aqui fica a minha ressalva e a minha crítica, que eu penso que nós deveríamos ter muito mais matérias envolvendo a questão humana, compreender o ser humano, aprender a escutativa e todas essas técnicas da mediação e das práticas colaborativas que a gente aprende, na verdade, quem tem interesse em buscar. Mas na faculdade a gente não tem isso como matéria obrigatória, né? Então fica aqui a minha ressalva. Mas, uma vez no escritório, essas pessoas vão procurar com uma equipe multidisciplinar que vai ser integrada por quem? Quem é a equipe que trabalha com o advogado colaborativo? Nesse caso em específico, é muito útil, eu diria praticamente indispensável, o que os americanos chamam de coach, o coach do divórcio, né? Para nós, coach é um termo muito amplo, né? Hoje em dia, há coach para tudo, mas enfim. É um terapeuta, normalmente um terapeuta familiar, é um profissional da área de saúde que vai estar entre essas partes que estão com conflitos. Qual é o interesse comum? Divorciar-se. Ponto. Ok, às vezes nem é comum, hein? Às vezes um quer e o outro não. E esse coach, esse terapeuta, esse profissional da saúde vai ajudar essas partes a se comunicarem. Vai ajudá-las a atravessarem um ponto A de conflito para um ponto B. Vislumbrar, prospectar. Porque normalmente as pessoas quando procuram um advogado para o divórcio, elas olham para trás. Ah, ele fez isso, ela fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Uma teia de ressentimentos que não ajudam em nada a construir a solução do problema. Mas o terapeuta é alguém abalizado, é um expert, né, para tratar dessas questões. Então ele vai ajudar essas duas pessoas a fazerem essa ponte. Lugar de conflito, solução do conflito, emocionalmente falando. Outro membro que pode vir ser colocado na equipe, um expert em finanças. Por que um expert em finanças? Porque muitas vezes dos dois não tem interesse pelas questões financeiras, né? Diz, não, resolva aí, é muito comum, tanto faz, pode ser o homem, pode ser a mulher, né? Não quero me meter, ajuda a pagar as contas, etc., mas você decide, etc., e não tem nem noção direito do patrimônio, da ausência de patrimônio até, de repente.
De repente a pessoa pensa que tem um valor que de repente nem tem. Pode acontecer. Então, esse neutro financeiro, como ele é chamado, ele vem para integrar a equipe e dar uma visão panorâmica, um raio-x das finanças. De forma isenta, ele não está trabalhando nem para A e nem para B, ele está fazendo um raio-x. Ele vai levantar a questão, vamos dizer, valores aplicados, valores resguardados, valores em conta corrente, em poupança, aplicações, etc. Quais são os imóveis, ou não tem imóveis, ou tem déficit. Esse neutro vem para trazer isso à mesa. E com esses elementos de realidade, então, o elemento de realidade do neutro, o auxílio do terapeuta, o advogado trabalha com essa equipe para construir, os advogados colaborativos trabalham com essa equipe para construir esse acordo. Então é um trabalho customizado, é maravilhoso, porque você vai trabalhando, ajudando essas pessoas. Elas chegam para você com suas feridas, com suas dores, né? Porque divórcio nunca foi fácil. Eu nunca vi alguém que chega, aliás, em 14 anos, acho que uma vez eu tive um casal que chegou lá consensualmente dizendo assim, olha, estamos aqui, peace and love, felizes, vamos divorciar, cada um para o seu lado, tá maravilha. Isso é raro. Sempre chegam questões, né? Sempre chegam, porque a vida ali foram passados anos normalmente juntos, então são anos de convivência com questões às vezes mal resolvidas e colocadas debaixo do tapete que depois atrapalham na hora do divórcio. Então o trabalho colaborativo, o divórcio colaborativo, ele é humanizado. Ele vê o que essas partes querem, dá protagonismo a essas partes. O que vocês querem de verdade? Ajuda a equipe, ajuda esses dois, esse A e B, a enxergarem, né, os seus reais interesses. Na mediação a gente estuda que as pessoas normalmente chegam no escritório dizendo suas posições, né? Aquilo que é established, falam logo, pá, é isso. Mas por trás tem toda uma série de questões. Então, essa equipe trabalha e esse divórcio colaborativo é humanizado. Então, muitas vezes chega-se no escritório inimigos, né? Quase sem se falar, só querendo resolver logo, resolva logo, vim pra cá porque aqui vai ter menos exposição, vai ter menos briga, não vai atingir meus filhos, eu ouvi falar que esse colaborativo é melhor, realmente, eu também penso que é melhor. Mas eles nem estão conseguindo se falar. E depois do trabalho dos experts, principalmente do terapeuta, que é fundamental numa equipe multidisciplinar, essas duas pessoas começam a se falar. E viram até amigas, eventualmente. Podem até não virar, podem se tolerar para o resto da vida, mas pelo menos se toleram. Quantos divórcios litigiosos vocês conhecem em que aquele pai e aquela mãe daquelas crianças que depois crescem não se falam e depois, numa época de formatura, numa época de casamento dos filhos, nem no casamento, nem na formatura vão, porque não aguentam ver a cara do outro. Gente, né? Eu penso que, enfim, isso é um desperdício de tudo. Eu penso que nós estamos aqui para crescer. Então, o divórcio colaborativo é extremamente humanizado, é customizado caso a caso, não existe receita de bolo, né? E penso que é uma das alternativas para nós advogados, para bem servirmos os nossos clientes. Então, por hoje é isso. Deixem suas perguntas aqui nos comentários. Vou ter prazer em responder. Sigam no Instagram, @LisandраColossi-Oliveira. E também inscrevam-se no canal. Vou ficar feliz em ver vocês por aqui. Obrigada e até a próxima.